No momento que eu mais precisei, Bispo Sérgio, essa pessoa me ajudou. No momento que eu mais precisei, estendeu as mãos para me acolher, para me ajudar. E eu quero te dizer que eu te amo demais. Eu quero te dizer que eu te admiro demais. O meu amor por você é tão grande que supera qualquer obstáculo sobre a terra. Eu quero muito agradecer a presença dessa pessoa que me ajudou quando eu estava no fundo do poço, quando eu não era ninguém sobre essa terra. Porque quando ninguém me deu crédito, Ele me deu crédito. Porque quando ninguém me dava nada, Ele me deu. Porque quando ninguém acreditou no meu ministério, Ele acreditou. Porque no momento que eu me senti fraco, abatido, humilhado, perseguido, Ele estendeu as mãos para mim e falou: filho, vem cá, levanta-te, porque vou eu te fazer um adorador, e vou eu te levar aos quatro cantos dessa terra, e você vai levar o meu nome sobre um povo que perece e que precisa da palavra de vida eterna. E eu quero agradecer a tua presença, Espírito Santo de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele vem em busca de verdadeiros adoradores. E são aqueles que adoram Ele. Começa a adorar o nome do Senhor. Começa a exaltar o nome do Senhor. Porque Deus, Ele te tirou do mato. Porque Deus, Ele te tirou do vale, da sombra da morte, e te colocou aqui hoje para que você pudesse adorar o nome dEle e testificar o milagre que o Senhor fez sobre a minha e sobre a tua vida. Agradeça a Deus pelo fôlego que Ele te deu. Agradeça a Deus pela vida que Ele te deu. Em tudo louve ao Senhor. Irmãos, eu confesso a vocês que eu não estou nervoso. Não estou nervoso. Deus, Ele me deu uma palavra. Eu tive um mês todo pedindo a Deus uma palavra. Eu comecei a pesquisar, comecei a buscar. Eu falei: Deus, o que eu vou pregar? E eu ouvi a palavra, e a palavra veio no livro de Atos 2, que falava o derramado do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Eu falei: meu Deus, quer derramar o Espírito dele sobre a vida do povo. E aí depois o negócio começou a mudar. Eu falei: Senhor, e agora? O que é que eu vou pregar para o povo? E aí Deus me deu a palavra que fala sobre ressurreição. Se Deus nessa noite Ele quer falar sobre ressurreição, é porque Ele quer ressuscitar vidas nessa noite. Você sabe por quê? Porque nós seres humanos não morremos só na carne, mas morremos também no espírito. Por palavras, por perseguições, por acontecimento que nós vemos passando sobre nossas vidas. Porque só você e eu sabemos a prova que nós passamos para se manter de pé no Evangelho, adorando a Deus. Então tenha certeza que vidas vão ser alcançadas através dessa palavra hoje. E Deus hoje Ele vai ressuscitar muitas vidas aqui. Vidas essas que vêm aqui abatida, que vêm aqui humilhada, que vêm aqui desprezada, talvez pela sua família, pelos seus amigos, ou até então pelo sistema. Porque temos sofrido muitos preconceitos, temos sofrido muitas perseguições, principalmente nos trabalhos, nas escolas. Nós cristãos sofremos muito. E tenha certeza que aqueles que ainda não são cristãos, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus vai te alcançar. Amém? Irmãos, é uma noite muito especial, não porque eu esteja pregando, mas porque assim também é aniversário da minha futura esposa Letícia. Que Jesus Cristo abençoe ela. E eu gostaria de estar apresentando a minha família. Família linda, maravilhosa, que veio assim estar nos dando a honra. E eu gostaria que a minha família se colocasse de pé agora. A minha família, a família de Letícia, em nome de Jesus. Para que todos venham ver essa família linda, abençoada por Deus. Amém, irmãos? Vamos se sentar. Quero agradecer a presença de alguns amigos também. Nosso irmão Neto, sua esposa, nosso irmão Gel, nosso irmão Cleito, Valder, os congregantes daqui da igreja. Eu agradeço a presença de todo mundo. Se eu agradeço, se eu estou alegre, imagine Jesus como não está alegre com a presença de vocês na casa dele.
Amém? Irmãos, muito forte essa palavra. E eu preparei essa palavra, estudei, e o Bispo Sérgio foi e pregou ontem. Eu falei, meu Deus, que prova. A palavra que eu estudei, o Bispo Sérgio pregou. E pensa como esse homem pregou. Esse homem me trouxe uma revelação, que depois vocês vão ter a oportunidade. Não vou falar a revelação porque ele não me deu a autorização para falar. Mas creio que ele vai estar falando por detalhes. Ele trouxe uma revelação que Jesus era pentecostal. Eu falei a ele, bispo, muitos vão te crucificar, muitos vão te apedrejar, muitos vão se levantar. Mas se Deus deu a revelação, porque Deus, quando Ele manda, Ele garante. Então Ele nos provou, Ele trouxe vários respaldos na Bíblia. Que Jesus, Ele também era do Pentecoste. Você crendo ou não, está escrito. Amém? Aqueles que não creem, procuram estudar. Na Bíblia. Que Deus vai te revelar. Se é ou não. E tem intimidade com Deus, vai ver na hora. Livro de João, capítulo 11, versículo 4. Livro de João, capítulo 11, versículo 4. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença. Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa tomar toda a primazia, Pai, neste lugar. Pai, porque a Tua palavra, Pai, ela não volta vazia, Senhor. Ó Senhor, que a Tua palavra venha penetrar os corações do Teu povo. E que nessa noite, ó Pai, o Teu povo venha sair daqui, Senhor, com a convicção que o Senhor é o homem do milagre. Que o Senhor pode fazer um milagre sobre a vida deles. Senhor, eu te peço nessa noite, abre a visão espiritual do Teu povo e faz eles, ó Pai, receber a bênção nessa noite. Livro de João, capítulo 11, versículo 4. E Jesus, ouvindo, e disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Vou repetir. E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Amém? Irmãos, estamos diante de uma palavra que ela tem um título como a ressurreição de Lázaro. Muitos aqui conhecem a palavra, muitos aqui conhecem a história, muitos aqui conhecem por intermédio de músicas também, que tem uma música que diz, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, que é mestre, eu preciso de um milagre. Essa palavra vem dizendo que Lázaro, ele estava enfermo, e a sua irmã traz a notícia a Jesus, e ela chega a Jesus e disse: Jesus, esse que teu amigo Lázaro, ele está enfermo. E Jesus, ele se levanta e diz: mas Marta, presta atenção, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado. Jesus, ele já estava dizendo: Marta, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida. Porque Jesus, ele tinha um compromisso na terra, que era o quê? Operar os milagres por intermédio do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele foi enviado justamente para poder operar um milagre sobre a vida daquele povo que perecia sobre a terra. E Jesus, ele foi enviado por se tornar um sacrifício sobre a terra. Mas só que para Jesus ir para a glória era preciso os milagres de Deus serem manifestados sobre a terra. Então Jesus, ao receber a notícia que seu amigo Lázaro estava enfermo, eu creio que Jesus, ele entristeceu seu coração. Mas na frente de Marta, ele mostrou algo totalmente diferente. Ele falou: Marta, não se preocupe não, porque essa enfermidade não é para a morte. Agora, se for no lugar de Marta, Marta chega com a notícia dizendo que um amigo de Jesus estava enfermo, à beira da morte, o seu próprio irmão, e Jesus olha para a cara dela e diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é sim para a glória de Deus.
E a palavra diz que Marta ela retorna para a aldeia. E Marta, ao retornar para a aldeia, Jesus ele começa a conversar com os discípulos e diz: olha, vamos ter que voltar, porque o meu amigo Lázaro ele está enfermo. E os discípulos dizem: mas meu Deus, mas meu Jesus, como vamos voltar para lá, se ainda ontem os judeus estavam ali caçando para te apedrejar? E Jesus ele deixou uma palavra, e ele deixa a palavra no ar. E eu estive pesquisando essa palavra, e eu entrei numa conclusão que eu vou compartilhar com vocês. Jesus ele diz: olha, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque ele vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus ele criou uma estratégia para chegar atrás dela. Porque se ele fosse de dia, bispo, os judeus iam ver ele, e os judeus caçavam ele para apedrejar. Então o que Jesus fez? Eu vou pela noite. Naquele tempo não existia poste. Naquele tempo não existia coelho para puxar uma linha de uma gambiarra para poder clarear. E era tudo deserto, era tudo breu mesmo. Então Jesus ele criou estratégia: olha, nós vamos pela noite, porque pela noite eles não vão nos ver. E tenha certeza que nessa noite Deus está criando uma estratégia para tirar você da prova e da luta. E sabe por quê? Porque em tudo Deus ele tem um propósito sobre a terra. Porque em tudo Deus ele tem um propósito. E muitas das vezes nos perguntamos, nos colocamos no lugar de Marta e falando assim: mas meu Deus, eu cheguei até o Senhor, declarei a minha necessidade, eu falei a prova que eu estou passando, eu falei a luta que eu estou passando, e o Senhor olha para mim e fala: levanta-te, resplandece, porque já veio a tua luz. E cadê essa luz? A Bíblia diz que Salomão construiu um templo, e Deus falou: olha, eu só vou entrar no templo se o meu povo se humilhar, se o meu povo clamar, se o meu povo se converter. Então tenha certeza que Marta, quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi se apegar com Deus e orar. Porque Jesus disse que a enfermidade do irmão era para a glória de Deus. Ela foi até Jesus, ela sabia que Jesus operava milagres. Ela sabia que Jesus, ele ali estava ali curando cegos, estava ali falando surdo ouvir, fazendo mudo falar, fazendo coxo andar. Mas quando ela declarou necessidade diante de Jesus, ele entregou a necessidade a Deus. Então Maria, ela voltou, ela retornou para a sua casa, Marta. Então eu entendo com essa palavra que a primeira coisa, quando ela chegou, ela fez o quê? Ela orou. E é isso que Deus quer de mim, que Deus quer de você. É que a gente desça mais. E sabe por que Deus sempre ele cobra que a gente desça mais? Porque a gente sempre cobra mais de Deus. Deus ele abre a porta de emprego para a gente fala: Senhor, um salário está pouco, eu quero mais. Aí Deus abre uma porta de uma casa, dá uma casinha, um quarto, sala, cozinha e banheiro, você quer 2 quartos, porque futuramente você vai ter um filho. Um quarto só não vai dar. Então Deus ele sempre vai cobrar da gente mais e mais. Então eu creio que naquele momento aquela mulher ela começou a se prostrar diante de Deus. Ela se humilhou diante do Pai e clamou a Deus. Porque Jesus ele já tinha dito que a enfermidade era para a glória de Deus. Então ela clamou ao Senhor. E a palavra diz que Jesus ele chega. E ao chegar, Marta ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela se encontra com Jesus, ela diz: mas meu Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Agora se coloca no lugar daquela mulher. Jesus olha para a cara dela e fala assim: a enfermidade dele não é para a morte não, é para a glória de Deus. Aí Jesus demora mais 2 dias de chegar lá. E Jesus quando chega, o homem está morto. Como é que Jesus abre a boca e diz que o homem não vai morrer e que depois o homem vai morrer? Imagine a mente dessa mulher como não ficou. Mas ela sabia, ela reconheceu a glória de Deus sobre a vida de Jesus. E a palavra diz que quando Jesus se aproxima, quando ela diz: Jesus,
Se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas ela diz: eu sei que há de ressuscitar nos últimos dias. E Jesus ele se levanta e diz assim: minha filha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que viver e crê em mim nunca morrerá. Tenha certeza que você não vai morrer sem as promessas de Deus se cumprir sobre a tua vida. Tenha certeza que a promessa que Deus te fez, ela está de pé. Porque Deus ele é fiel para cumprir com as promessas dele. Mas a gente que é infiel, a gente que faz propósito, a gente que faz propósito diante de Deus, a gente declara a Deus: se o Senhor me dá, eu faço. E quando Deus dá, a gente não faz. Mas Deus, quando ele promete, ele é digno de honrar com a sua palavra. E tenha certeza que as promessas de Deus estão de pé sobre a tua vida. E tenha certeza, se Deus ele te disse que vai te fazer se assentar ante príncipe e princesa, ele vai fazer. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que há de vir ao mundo. E a palavra diz que Marta ela partiu e foi levar a resposta a Maria. Porque Maria ela não quis ir em encontro de Jesus. Por quê? Jesus falou que Lázaro não ia morrer e Lázaro morreu. Marta recebeu a notícia que Jesus estava vindo. Marta correu logo aos pés de Jesus e falou: Jesus, eu sei, Jesus, que o Senhor irá fazer meu irmão ressuscitar. Marta no coração, ela tinha ali a plena convicção que Jesus ele ia entrar com a providência. Sabe por quê? Porque ela era amiga de Jesus. Porque Maria era amiga de Jesus. Porque Lázaro era amigo de Jesus. E tenha certeza que se você é amigo de Jesus, ele não vai te deixar te desamparar. Porque a palavra diz que é melhor ser amigo. Então seja amigo de Jesus. Cria mais intimidade com Cristo. Como é que a gente vai adquirir mais intimidade com Cristo? Se achegando mais a Ele. Como? Através da oração, através da humilhação. Você sabe por quê? O único meio que você tem de falar com Cristo e de falar com Deus é através da oração. É a única forma que você tem de adquirir um diálogo com Ele. É o único meio que você tem de se achegar próximo a Ele e falar: Senhor, eu te adoro, Pai. Senhor, eu te amo, Pai. Porque a tua palavra diz que ainda que a gente esteja morto, se a gente crer, a gente viverás, Pai. Sabe por quê, Senhor? Porque eu vi Jairson lá, perdido, com um vulgo de lobão, traficando, roubando, fazendo muitas coisas erradas, com ali seu amigo Cleito, com seu amigo Walter, e hoje está todos na presença do Senhor, e eu tenho visto o teu milagre na vida deles, e da mesma forma que o Senhor fez o milagre na vida dele, faz o milagre sobre a minha vida e na vida da minha família. Adquire intimidade com Cristo. Cristo ele quer ser o teu amigo, para no dia da dificuldade ele poder te ajudar. Como é que Jesus ele vai nos ajudar? Nós sermos infiéis diante dele. Às vezes eu paro e penso: mas Deus, eu queria tanto, Pai, ser santo. Eu queria tanto, Pai, não poder pecar, não poder pensar, não poder imaginar em coisas azuis, para não te desagradar, Senhor. Mas a palavra diz que aquele que diz que não é pecador se torna filho do diabo. Porque o pecado ela vive sobre nós, o pecado ela reina sobre nossas vidas. E sabe por quê? Para quando você praticar aquele errozinho, você ir lá, se prostrar e clamar ao Senhor. Porque talvez se o apóstolo Paulo ele não pecasse, talvez se o apóstolo Paulo ele não tivesse recebido aquele espião na carne, ele iria se achar um Deus sobre a terra. Por quê? Ele pregava, ele orava, o povo era curado, o povo recebia as bênçãos, as vitórias. Ele já estava se tornando um Cristo sobre a terra. João passou e a sua sombra curou não sei quantas mil pessoas. Então talvez se não existisse esse pecado, eles iam ficar de salto, iria se achar um bambambam, iria se achar o Cristo. Mas Jesus só existiu um.
Filho da promessa, aquele que veio para pagar o alto preço sobre a mim, sobre a tua vida, para que hoje você estivesse aqui para receber a vitória. E a palavra diz que quando Maria ela recebe a notícia através de Marta, ela chorava muito, ela clamava muito. Talvez ela estava ali: Senhor, por que o Senhor levou meu irmão? Por que, Senhor, meu irmão morreu? Mas Jesus falou que a morte dele era para a tua glória. Oh Senhor, por que o Senhor levou meu irmão, Pai? Oh Jesus, agora não tem mais jeito. Ele morreu, ele já está lá no túmulo. Não tem como mais ele voltar. Mas eu quero te lembrar uma coisa: Jesus, ele só chega na hora certa. Foi por isso que Jesus ele atrasou 2 dias, sabe por quê? Para hoje em você testificar o milagre de Deus. Para aqueles que estão achando que está demorando a bênção, pode passar um dia, pode passar um mês, pode passar um ano. Tenha certeza que Jesus, ele vai chegar. E quando ele chegar, ele vai chegar na hora certa e com o teu milagre sobre a tua vida. Maria ela clamava, Maria ela se humilhava: Senhor, porque o Senhor levou meu irmão? E ela recebe a notícia que Jesus estava chegando. E ali eu creio que alegrou o coração dela. Ali eu creio que naquele momento ela disse: mas meu Deus, o Senhor ouviu o meu clamor. Porque ela sabia que se Jesus chegasse, Jesus iria chegar com a providência. E a palavra diz que ao lado de Maria tinha muitos judeus chorando também. Porque a palavra diz que temos que nos alegrar com aqueles que se alegram. E temos que também sofrer com aqueles que estão sofrendo. Então os judeus estavam ali sofrendo junto com Maria. Eles estavam ali perecendo também, orando junto com Maria, porque eles estavam vendo a dor daquela mulher. E quantos não estão vendo a tua dor? Muitas das vezes nós nos colocamos na presença de Deus nas madrugadas, oramos ao Pai e falamos: Senhor, me dá forças, Pai, porque eu não consigo mais orar. Senhor, me dá forças, ó Pai, porque eu não consigo mais estar presente na igreja. Senhor, me dá mais força, Pai, porque eu não tenho mais forças, ó Pai, para ler a Bíblia. Mas a palavra diz no livro de Romanos 8, 26, se eu não me engano, que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim e por você. O Espírito Santo de Deus, ele intercede pela sua vida. Naquele momento que você não tem mais força, naquele momento que você não tem mais ânimo, o Espírito Santo vem de lá e sopra no teu ouvido. O Espírito Santo, ele vem de lá e envia um intercessor até a tua casa. Ele vem de lá e envia um irmão para te entregar um folheto. O Espírito Santo, ele vem de lá e envia um pastor, um missionário e fala: filho, filha, volta para a presença de Deus. Sai deste mundo das trevas. Filho, volta, porque Deus, ele quer fazer você comer o melhor dessa terra. E a palavra diz que Marta, ela se alegra, Maria, ela se alegra e corre até Jesus. Jesus está aí com a providência, ela corre até Jesus alegremente. E a Bíblia diz que quando ela corre, os judeus também viram ela correndo e falam: Maria, tu vai até o túmulo, eu vou lá também. Irmãos, é difícil falar isso, mas ainda existe amigos na terra. Ainda existem pessoas que sofrem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 2 amigos que não estão presentes aqui hoje. São 2 pessoas que eu amo de coração. E muitas das vezes acontecem essas coisas, sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus, ele quer separação da nossa parte. Há situações que Deus, ele nos une. E há situações que Deus, ele nos separa. A palavra diz no livro de Eclesiastes 3 que há tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. E há momentos que a gente quer, que a gente sente a falta dos nossos amigos, diante as falhas, diante os erros, diante a dificuldade. Mas são amigos. E Maria, ela correu até Jesus. E ela correndo até Jesus, os judeus foram atrás dela, falando: se você vai lá, eu vou também.
E ao chegar até Jesus, ela se prostra e fala a mesma coisa que Marta falou. Mas meu Jesus, se o Senhor estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Mas o que ela não sabia é que Jesus ele já estava ali transportando da graça. Que Jesus ele já estava ali, ó, com a providência sobre as mãos. O que ela não sabia é que Jesus ele já veio para operar o milagre. Jesus ele só chega na hora certa, meu irmão. Jesus ele só chega na hora certa, sabe por quê? Jesus ele chegou na tua vida na hora certa. Porque talvez se demorasse mais um pouquinho de Jesus chegar na tua vida, hoje você não estaria aqui. Porque muitos aqui saíram da prostituição, muitos aqui saíram das drogas, muitos aqui saíram do tráfico, muitos aqui saíram de vidas totalmente terríveis. Que pela lei do homem, pela visão do homem, não teria nem perdão. Pelas obras que ele e você cometeu. Irmãos, agradeça a Deus pela misericórdia dele. Porque só o Pai pode perdoar as falhas que a gente cometeu diante dele. Ninguém, homem nenhum, santo nenhum que eles ficam adorando aí fora. Nenhum. E a palavra diz que Maria ela chega e diz: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E a palavra diz que os judeus choravam, Maria chorava. E Jesus ele se comoveu, Jesus ele sofreu com aquele momento, porque ele viu Maria chorando, ele viu Marta chorando, ele viu os judeus chorando. E Jesus chorou também. Jesus era homem, era espírito, era o próprio Deus sobre a terra. Mas Jesus chorou, meu irmão. Jesus chorou quando o seu amigo estava lá no túmulo sofrendo, morto, mesmo ele sabendo que ele estava ali para dar vida, mesmo ele sabendo que ele estava ali para adquirir a ressurreição, mesmo ele sabendo que Deus enviou ele ali para que ele pudesse estender as suas mãos e ressuscitar Lázaro. Ele chorou. E sabe por quê? Porque ele se comoveu com as lágrimas de Maria, de Marta e dos judeus. Ele se comoveu porque Lázaro era o seu amigo, porque elas eram as suas amigas. Jesus chorou quando Lázaro morreu. E Jesus chorou quando estava na cruz derramando sangue pela tua vida. Então valorize a tua presença aqui hoje. Valorize essa roupa bonita que você está. Valorize esse perfume cheiroso que você está usando. Valorize a tua vida, a tua família. Valorize a tua história. Valorize tudo que Deus está te dando. Valorize. Sabe por quê? Porque muitos queriam estar no seu lugar, mas não teve a oportunidade. E quando se arrependeu, já foi tarde demais. Só Deus sabe se muitos aí que desceu a sepultura adquiriu a salvação. Só Ele. Porque ao próprio Jesus foi dado todo o julgo. E naquele grande dia Ele vai julgar de um por um. E vai julgar também pelas suas obras. E a palavra diz que Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. E disse-lhe o Senhor: já cheira mal. A irmã do defunto disse, Marta disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Jesus ele lembra ela mais uma vez: Marta, eu já não te disse que se crer verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus a partir de hoje sobre a tua vida. Se você crer, você vai ver a tua vida mudar. Se você crer, você vai ver as promessas de Deus se cumprir. Se você crer, você vai ver a história da tua família mudar. E sabe por quê? No dia que eu levantei a minha mão, até hoje Deus tem operado um milagre sobre a minha vida. Você está vendo a minha família? Todo mundo virou cristão depois que eu levantei a minha mão. E sabe por quê? Porque antes eu era ovelha negra. E hoje eu sou
a luz. Antes eu era aquele que trazia a desgraça. Antes eu era aquele que trazia o sofrimento. Antes eu era aquele que trazia desprezo. Antes eu era aquele que trazia vergonha. Antes eu era aquele que fazia defamar o nome da família. E hoje eu sou aquele que traz as bênçãos. Hoje eu sou aquele que traz a alegria. Hoje eu sou aquele que traz a paz sobre a minha casa. Irmãos, às vezes Deus ele me repreende porque o primeiro lugar que a gente tem que dar testemunho é dentro do nosso lar. Porque o primeiro lugar que a gente tem que fazer a missão é dentro da nossa casa. Porque não adianta a gente chegar na igreja, no púlpito, pregar, vida se converter, alma se quebrantar, lágrima ser derramada, tá bonitinho na igreja, sair pregando, sair evangelizando na rua, fazendo bonito na rua, e dentro de casa a gente não ser o verdadeiro profeta, a gente não ser o verdadeiro missionário. Primeiro nós temos que ser cristão dentro do nosso lar. Primeiro nós temos que ser cristão dentro da nossa própria nação. Primeiro seja crente dentro da tua casa. Primeiro seja fiel dentro do teu lar. Porque se você for fiel dentro do teu lar, Deus ele vai te honrar da igreja lá fora. E a palavra diz que Jesus, ele fala: Marta, abre o túmulo. E o defunto já cheirava mal, meu irmão. Era 4 dias aquele defunto morto, enrolado por ataduras. Que naquele tempo, quando o povo morria, eles enrolavam feito múmia. Talvez muitos já estavam até pensando que Lázaro já estava até no osso. Muitos já estavam até pensando que os bichos já tinham até comido a carne de Lázaro. Mas Jesus ele veio para fazer o possível se tornar possível sobre a mim e sobre a tua vida. E Jesus ele estende as suas mãos, olha para o céu e clama ao Senhor e diz: Lázaro, em alta voz, saia para fora. Lázaro, saia para fora. Irmãos, tinha muitos judeus naquele momento, sabe por quê? Porque muitos acompanhavam Maria. Tinha muitos judeus naquele momento, porque muitos ali estavam com Maria, porque pensavam que Maria estava indo a visitar o túmulo. E Jesus gritando: Lázaro, saia para fora. Irmão, seria um impossível um defunto, uma pessoa morta 4 dias já sair. Eu creio que naquele momento muitos olharam assim para Jesus e falaram assim, os judeus: o que esse maluco quer, rapaz? O que esse maluco quer? O cara está morto há 4 dias, ele está mandando um morto sair do túmulo. O que esse cara quer? E ele gritando: Lázaro, saia para fora. E ninguém ali deu crédito. Eu creio que naquele momento ninguém ali estava acreditando, falava assim: mas, meu Deus, repreende esse maluco, meu Deus. Olha o que ele está falando, o cara morto há 4 dias vai sair da onde? E a palavra diz que Lázaro ele veio. Se Lázaro ele estava todo amarrado, dos pés à cabeça, como foi que Lázaro veio? Ó. Você sabe o que foi isso aqui? Cada um pulo era um passo para a vitória. Cada um pulo era um passo para a vitória. Cada um pulo era um passo para a vitória. Então dê um passo para a sua vitória nessa noite. Dê um passo para a sua vitória hoje, nessa noite. Lázaro ele veio pulando e saindo. Pulando e saindo. E quando Lázaro saiu, eu creio que muitos naquele momento, eu acho que se teria mulheres aqui, eu acho que muitas mulheres até desmalhou. Só em ver aquela coisa. E Jesus ele lá e desatalha. E começaram a tirar aqueles laços que estavam em volta de Lázaro. E ali todos presenciaram a glória de Deus e a soberania dele sobre a vida de Jesus. Jesus ele foi e disse: olha, discípulos irão fazer obras maiores que as minhas. E tenha certeza que Deus ele vai entrar com providência sobre a vida. Tenha certeza que hoje é noite de restituição, que hoje é noite de ressurreição. E aquele que ouviu essa palavra, tome como exemplo dos milagres que Jesus fez. Eu sei que foi uma palavra simples,
mas guarde no teu coração. E tome como exemplo, sabe o que? Adquira a sua fé e creia que Jesus, Ele não atrasa, mas Ele chega na hora certa. Nossa, vamos dar para Jesus. Irmãos, glória a Deus. Eu gostaria de estar neste momento